Atletas no Ar especial de aniversário está de volta e para participar do programa, Fábio Marques. Atletas no Ar, @boasnovas.tv. Você pode escrever para a gente, dizer o que você está achando do nosso programa, sugerir pautas e também concorrer a esses brindes que estão na nossa mesa. Esses mesmos brindes estão à venda lá no site dos atletasdecristo.org. Você pode comprar e vão ser entregues diretamente na sua casa, facilidades de pagamento. Muito bem. E além de participar, você também pode colaborar. Atletas no Ar está apoiando a campanha pelo Ajuda ao Nepal. Nesta semana, hoje precisamente, mais um tremor afetou esse país e um tremor bem forte de 7,4 graus na escala Richter, que destruiu muitas casas, um hospital, e as notícias dos nossos correspondentes que estão lá no país é de muitas mortes mais uma vez. Então, se você deseja participar, estamos enviando ajuda financeira através de voluntários brasileiros que estão seguindo para o Nepal nos próximos dias. Vai aparecer aí na tela o nosso e-mail, você pode enviar um e-mail para nós e nós vamos dar mais detalhes de como você pode contribuir com esta causa. Muito bem, e hoje no quadro Atletas em Campo nós vamos falar sobre David Wilson, do projeto Mais Que Ouro, projeto voluntário que já participou de grandes eventos esportivos desde as Olimpíadas de Barcelona em 1992 e estará presente nos Jogos Pan-Americanos do Canadá e também nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Mais Que Ouro é o nome da agência que ajuda a coordenar o envolvimento das igrejas durante eventos esportivos. Tem sido usado por mais de 20 anos pelas igrejas em diversos países ao redor do mundo, coordenando suas atividades junto ao comitê organizador, tanto nas Olimpíadas quanto nos Pan-Americanos e outros. Meu trabalho é ajudar nessa coordenação do Mais Que Ouro junto às igrejas no Pan-Americano desse ano. Os voluntários podem fazer inúmeras coisas nesses eventos. Um é ser hóspede voluntário para as famílias dos atletas que vão competir em suas casas sem cobrar nada, dando cama e café da manhã entre 8 e 15 dias. Eles podem ser voluntários também para o comitê organizador. Aí podem ser motoristas ou até médicos. Eles podem dar copos d'água de graça, é algo que o Exército da Salvação faz, dando 500 mil de copos de água gelada para os espectadores e atletas de todos os eventos. Eles podem participar nos acampamentos e clínicas como Kids Games ou a Copa das Nações. Eles precisam de muitos voluntários, algo em torno de 200 ou 300 pessoas, para ajudar especificamente nesses programas. O comitê organizador precisa de 23 mil voluntários, então a igreja vai ceder muitos deles para implementar os jogos. Muitos atletas vão estar competindo, mas nós esperamos usar muitos deles nas clínicas depois deles competirem. Esperamos que nos ajudem com algumas das atividades que vamos fazer. Obviamente, vamos receber seus familiares nas casas dos membros da igreja, então vai haver um link entre igreja e atletas para ministrar sobre eles e suas famílias. Vamos ter também capelania na vila. Minha assistente, por exemplo, faz muito isso, Sara. Então ela vai estar ministrando e ensinando na vila. São muitas formas do atleta olímpico ou pan-americano ou até ex-atleta participar. Either former Olympians or current Olympians or Pan-American athletes can participate. Probably the most Vivi muitos momentos especiais nas Olimpíadas e em grandes eventos esportivos. Provavelmente o mais significativo para mim foi a última Olimpíada, em Londres, porque foi na minha casa. Eu já tinha trabalhado em 10 Olimpíadas, mas como era na minha casa, na minha igreja, minha família estava lá, meus filhos estão crescendo e foi a primeira vez que pude levá-los. Foram muitas experiências que tivemos com os programas que fizemos em larga escala. Foram 3 mil igrejas participando em Londres. Tudo que eu aprendi nos últimos 20 anos de envolvimento no ministério realmente culminaram na oportunidade de fazer isso na minha cidade. No Canadá, se tem muita liberdade para falar e fazer o que quiser. É parte da sua Constituição, inclusive. Então é bem fácil desenvolver o ministério, seja nas ruas com evangelismo ou recebendo pessoas na sua casa. Inevitavelmente, as pessoas vão te perguntar por que você está fazendo isso de graça. E você terá a oportunidade de contar sua história, compartilhar sua fé e evangelizar. Em todos os programas que fazemos, mesmo que seja somente distribuição de água gelada, queremos que isso seja o início de uma conversa, onde
onde possamos dizer por que estamos fazendo isso. Essa é a nossa chance de falar de Cristo. Com certeza queremos pessoas que venham ajudar em Toronto nos trabalhos do Mais Que Ouro. Há muitas agências de missões fazendo o mesmo que nós. Diversas denominações cristãs estão mandando missionários para ajudar. Então adoraríamos que você acessasse o site e se cadastrasse como um voluntário. Sei que tem um grupo do Brasil com os Atletas de Cristo. Venha e junte-se a nós. Você acompanhou aí uma bela entrevista com o David Wilson, coordenador do projeto Mais Que Ouro. Projeto esse que eu tive a oportunidade de conhecer, rapaz, em 2005, quando também conheci o David Wilson, preparando para o Brasil, quando em 2007 o Rio de Janeiro sediou os Jogos Pan-Americanos. Nós desenvolvemos aqui nessa cidade um projeto Mais Que Ouro. E como ele disse aí, realmente é uma oportunidade da igreja se voluntariar e ajudar o comitê organizador. São práticas simples durante os Jogos que são capazes de chegar nas pessoas das mais diversas nacionalidades e falar do amor de Deus para elas. É interessante ter uma pessoa como ele com tanta já experiência, né, de tantos grandes eventos, e a gente fica nessa expectativa para o Pan-Americano esse ano e para as Olimpíadas no ano que vem. A gente espera que os brasileiros, que as igrejas brasileiras, né, e as cariocas principalmente, como vai ser no Rio aqui, mas como vai ter jogos também de futebol em São Paulo e em outras cidades, que as igrejas se disponibilizem a fazer essa missão. Nós já estamos apresentando ao Comitê Organizador e também ao Comitê Olímpico Brasileiro alguns desses programas, Fábio. Esperamos que eles entendam que Atletas de Cristo e a igreja no todo quer apenas colaborar para que esse seja um grande evento. Com certeza, e vai ser um grande evento. Tenho certeza que a participação da igreja e do Mais Que Ouro será muito interessante. Inclusive, a gente está preparando um programa especial de Atletas no Ar com o David Wilson, participação minha, do Grava e da missionária Miriam. Você não pode perder daqui a um mês, vai entrar em junho. A gente fez um programa com o missionário de Utah em abril, programa especial dos atletas, e a gente vai ter um de novo com o David Wilson para contar sobre todas as experiências dele. Vai ser um programa muito vasto de oportunidades de você conhecer os trabalhos missionários do Mais Que Ouro. David Wilson, que liderou esse projeto nos últimos Jogos Olímpicos de Londres, como ele disse, sua terra natal. E esse projeto foi tão importante que foi creditado pelo Comitê Organizador como um dos projetos parceiros do Comitê Olímpico Internacional. Nossos parabéns ao David Wilson e todo o pessoal do Mais Que Ouro. Muito bem, a hora de boxe. Falando em Olimpíadas, nosso medalhista nos Jogos de Londres, Esquiva Falcão, venceu o americano Paul Harness por nocaute técnico no terceiro round, em Newark, nos Estados Unidos. Com isso, o brasileiro segue invicto em sua carreira no boxe profissional. Já são 9 vitórias em 9 lutas. Mais uma grande luta do Esquiva Falcão. Veio de vitória contra o americano e agora mais uma grande vitória. Nocaute muito bem colocado. Aliás, como tem sido todas as últimas lutas do Esquiva Falcão. Sempre nocaute. É um lutador muito rápido. Críticos dizem que ele está enfrentando adversários muito fracos. Mas acho que isso, né? É um começo de uma carreira profissional depois de disputar as Olimpíadas. Eu acho que é normal que ele vá aumentando o grau de dificuldade, né? Exatamente. E é um lutador muito agudo, né? Que sempre vai para cima, com golpes duros, com golpes que pegam. E a gente vê que o adversário sente o golpe, né? São golpes que determinados lutadores, até no MMA, que está mais em alta hoje em dia, no boxe, que bate e tal, o outro lutador recebe o golpe e absorve bem. Ele tem golpes contundentes, né, nos adversários. Na verdade, eu até esperava que você fosse falar que ele é bom de esquiva, rapaz. Mas eu tava esperando você soltar essa. Eu não faço esses trocadilhos. Mas você dessa vez perdeu esse time. Mas é que ele não precisa ser bom de esquiva porque ele quase não leva golpes, cara. Ele realmente é muito bom de defender e não precisa nem ficar esquivando, porque ele é muito bom. O Esquiva Falcão vai fazer ainda 2 lutas esse ano. Espera-se que assim ele termine uma sequência de adversários um pouco mais fracos e aí comece a fazer grandes eventos, lutas em Las Vegas, aquelas coisas de um lutador que vai postular o cinturão talvez em 2016 ou 2017. Aí está a nossa torcida para Esquiva Falcão. Bem, ainda no mundo das lutas, o neozelandês Mark Hunt perdeu do Stipe Miocic dos Estados Unidos no UFC da Austrália. Temos alguns momentos dessa luta que foi arbitrada por John Sharp, que teve a sua atuação muito criticada, né, rapaz? Teve, porque foi uma luta muito fácil de se decidir. Essa luta estava terminada há pelo menos desde metade do segundo round. Na metade do segundo round já dava para ver que não ia dar.
Mas ele insistiu, a luta seguiu. Só você vê esse momento em que ele já está levando pancada aí, pelo menos desde de 2h40. E aí foi até ele finalmente encerrar uma luta que já era para ter terminado, ficou muito machucado. Levou muitos golpes. O Miocic, o Mark Hunt, né? O Miocic veio com uma estratégia de não ficar muito tempo na trocação, dando sopa para tomar um golpe forte do Mark Hunt. Então, sempre que podia, sempre que conseguia, derrubava o Mark Hunt e aí ficava na marretada, imprensava ele na grade. E é complicado falar se o árbitro deveria terminar antes, porque, querendo ou não, mesmo apanhando bastante, o Mark Hunt sempre demonstrava que ainda estava ali. Um lance meio Rocky Balboa, né? Tentava se defender, ainda mostrava assim, ó, calma, ainda tô por aqui, mas realmente não tinha condições. E aí vai do árbitro no momento de decidir, e o árbitro está sendo um pouco criticado por conta disso, mas no final das contas acabou que foi uma vitória Ele podia ter preservado massacrante mais do Miocic. o lutador. Podia ter preservado. Ficou muito machucado mesmo. A foto No dia seguinte, pós-luta, então, a cara inchado. dele tava realmente uma situação Que complicada. já tem uma carinha Já tem uma cara meio grande, estava meio complicado. Eles são o 4º e o 5º lugar do ranking dos pesos pesados. Estão aí na disputa contra o Cigano, o Pezão, o Velasquez, enfim. Mas acho que nenhum dos dois está no nível do cinturão. Essa luta deixou bem claro que nenhum dos dois está no nível do cinturão. Muito bem, do octógono para as pistas. Nico Rosberg conquistou a primeira vitória na temporada de Fórmula 1. O alemão cruzou a linha de chegada em primeiro e fez a dobradinha da Mercedes no pódio com o seu companheiro de equipe Lewis Hamilton, que ficou em segundo. Sebastian Vettel da Ferrari foi o terceiro colocado. Felipe Massa, o brasileiro, ficou em sexto lugar e o outro brasileiro também, Felipe Nasser, terminou em 12º lugar. O Nico Rosberg largou na pole position. Largou bem, foi começou de e ponta nela a ponta. ficou até o final. Foi muito bem o Nico Rosberg. De ponta a ponta. Já o Hamilton perdeu na largada a sua posição, o seu segundo lugar para o Sebastian Vettel. E aí a Mercedes se mostrou mais uma vez forte no campeonato porque conseguiu recuperar a segunda posição do Hamilton nos boxes, né? Teve uma estratégia melhor do que a da Ferrari, conseguiu fazer apenas duas paradas, né? Diferente das 3 paradas do Vettel, e aí o Hamilton conseguiu reassumir o segundo lugar para mais uma vez fazer uma dobradinha da Mercedes, né? Muito bom. Acho que o campeonato desse ano está bem interessante de assistir. Só fiquei um pouco decepcionado com a corrida do Massa e do Felipe Nasser. Acho que era uma boa prova para os brasileiros terem ido um pouquinho melhor. Ganharam aí 3 posições. Todos os dois ganharam 3 posições. Né? O Massa começou em nono, terminou em sexto. E o Nasser começou em 15º, terminou em 12º. Mas acho que ainda assim poderiam ter ido um pouquinho melhor. Principalmente no que diz respeito à largada. Poderiam ter largado um pouco à frente para ter sido um pouco melhor. De fato, a classificação é que prejudicou um pouco eles, porque o Massa está ali com o carro da Williams atrás de Mercedes e Ferrari e não tem ainda muito carro para conseguir passar essas duas equipes. Mas, de qualquer forma, se tivesse largado um pouco melhor, de repente teria chegado numa melhor colocação, como o companheiro dele, Valtteri Bottas, que chegou em 4º, por exemplo. Isso aí. E o Nasser na Sauber é aquela coisa, né? É um carro que ele vai ter que tentar tirar o máximo do carro a cada corrida. Muito bem, e depois do Grande Prêmio da Espanha, o Mundial de Fórmula 1 ficou assim. Aí está, Lewis Hamilton em primeiro lugar com 111 pontos, em segundo seu companheiro de equipe, Nico Rosberg, com 91, e Sebastian Vettel em terceiro com 80 pontos. Kimi Raikkonen vem em quarto com 52, Valtteri Bottas, o companheiro de Felipe Massa, em quinto com 42, e o brasileiro está em sexto colocado com 39 pontos, rapaz. A situação complicada, a galera ali. Conseguiu diminuir um pouco a diferença. Até os construtores. Já no Mundial de Construtores, a Mercedes continua em primeiro lugar com 202 pontos, a Ferrari em segundo com 132, a Williams vem em terceiro com 81, e aí em quarto a RBR e Sauber em quinto lugar. A situação que já se imaginava, né? Mercedes em primeiro e acho que assim vai permanecer até o final do campeonato. Mas bom até para o próprio campeonato que o Nico Rosberg dá uma... tô aqui, hein? Aparece, tô aqui. Não é só o Hamilton, não. Mostrar até para a própria equipe dele, para de repente não começar a priorizar o Lewis Hamilton durante o campeonato. E aí diminui a diferença de pontos de 27 para 20,
para tentar se manter vivo ao longo da competição. Mas essa discrepância entre as duas equipes realmente é muito desmotivante para o campeonato. As pessoas já nem querem mais assistir porque sabem que quem é que vai ganhar no final de semana vai ser a Mercedes. Talvez um pouco disso esteja acontecendo assim de verdade, mas acho que corrida após corrida mantém-se um pouco da expectativa por ser a Ferrari que está em segundo. As pessoas ficam sempre esperando, poxa, acho que essa corrida a Ferrari vai conseguir fazer algo melhor, vou assistir, vamos ver o que vai dar. Até porque a última vez que isso aconteceu, de uma equipe ser tão melhor do que as outras, a gente já sabia o resultado, foi com a própria Ferrari, com o Michael Schumacher, nos anos 2000. Então, de repente, ainda dá uma esperança. O Sebastian Vettel é tetracampeão mundial, a Ferrari é uma grande equipe, então a gente ainda tem ali uma leve esperança, mas de fato parece que está só correndo atrás para o título da Mercedes. Bem, estamos no início da temporada, quem sabe a Ferrari ou mesmo a Williams consigam vencer algumas corridas e terminar com essa hegemonia da equipe Mercedes. Nós vamos para o nosso intervalo comercial e na volta tem muito futebol e também o novo Basquete Brasil. Fica aí, Atletas no Ar volta já já.